Então, gente, boa tarde a todos, alunos do terceiro ano da Escola Priscila Maciel de França. Certo? Cada vez que eu faço tal, espero que vocês compreendam, é ao vivo, a gente está aceitando cada vez mais pessoas. Nossa aula de hoje, referente à corrente elétrica, conteúdo já conversado com vocês na semana anterior e que nessa semana a gente faz o fechamento dessa parte do estudo da corrente elétrica. Semana seguinte, próxima semana, a gente vai estudar potência elétrica e consumo de energia, certo? Dando prosseguimento ao nosso estudo da eletrodinâmica, certo? Bom, então, gente, semana passada já enviei para vocês um material de estudos, certo? Que é referente à corrente elétrica. Todos vocês tiveram acesso a esse material, né? Esse material com 10 questões. E dessas 10 questões, caso alguém tenha uma dúvida a mais em qualquer uma delas, fique à vontade para ligar o microfone, para comentar sobre a dúvida, que nós estamos aqui para tentar contornar essas dúvidas e para tentar dar uma qualidade melhor ao nosso estudo remoto, nosso estudo de aulas à distância. Bom, gente, então, sem perda de tempo, sem mais delongas, nós vamos começar aqui as nossas questões. Caso algum aluno queira ligar o microfone e ler uma questão para nós, fica uma participação muito interessante, tudo bem? Bom, primeira questão. Em um fio metálico, a aplicação de uma DDP em seus extremos provoca neles uma corrente de 10 amperes. Então, questão 1, física do terceiro ano, referente à corrente elétrica, temos que a questão 1 diz que após ser aplicado uma DDP sobre os terminais de um fio, uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Então, uma intensidade de corrente I igual a 10 amperes durante um intervalo de tempo ΔT igual a 10 minutos. Qual é o número aproximado de elétrons que chega ao polo positivo nesse intervalo de tempo? Certo? Uma questão super interessante e que é importante a gente ressaltar que a carga elementar de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa questão, gente, por ser a primeira, eu vou resolver ela em 2 passos. Para calcular o número de elétrons, primeiro nós vamos calcular a quantidade de carga que atravessa esse fio. Se nós pensarmos em que a intensidade da corrente elétrica estabelecida nos terminais de um fio I é igual à variação da quantidade de carga em função de um dado intervalo de tempo, derivado dessa função nós temos que a quantidade de carga Q ela é igual a I ΔT. Nesse caso, a quantidade de carga que ela vai ser igual. Qual é a corrente? 10 amperes, então 10. Qual é o intervalo de tempo? 10 minutos. Lembrando a vocês o seguinte, gente, esse tempo de 10 minutos, ele vai ter que ser convertido para segundos. Por quê? Porque quando a corrente elétrica está em amperes, significa dizer que a quantidade de carga está em coulombs e o tempo em segundos. Então seria 10 vezes 60. Esse 10 vezes 60 eu estou transformando de minutos para segundos. Então isso aqui é somente uma transformação. Então a quantidade de carga Q igual a 6.000 coulombs, ou 6 vezes 10 ao cubo coulombs. Tudo bem? Eu só mais uma pessoa entrando para participar, certo? Bom, aí, mas a questão pediu aqui a quantidade de carga? Não, ela pediu o número de elétrons que chega ao polo positivo. Se nós lembrarmos do princípio da quantização, esse princípio diz que a quantidade de carga Q ele é igual a mais ou menos N vezes E. Uma questão super simples. Então a quantidade de carga Q é 6.000, eu digo que é 6 vezes 10 ao cubo. 6 vezes 10 ao cubo é igual a um número de elétrons vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 é a carga elementar do elétron, certo?
Então, o número de elétrons N vai ser igual a 6 vezes 10 ao cubo, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, N vai ser igual. Se nós pegarmos aqui e dividirmos 6 por 1,6, se alguém quiser me auxiliar, 6 dividido por 1,6, né? Fica a mesma coisa de 60 dividido por 16, certo? Dá um 3. 3 vezes 16, 48, para 60, 12, vírgula, certo? Mais uma pessoa entrando, deixa eu ir aceitando as pessoas para não excluir o convite, certo? Seria 120, 8 vezes 6, 48, 8 passa, então seria 7. 7 vezes 6, 42, para 58, vem 5, 7 vezes 1, 7, 5, 12, 5 vezes 16, 3,75. Então seria 3,75 vezes 10, o menos 19 sobe mais 19, né? Pelo princípio aditivo, então fica 22, 3 vezes 10 dá 22 elétrons. Isso é a quantidade de elétrons que atravessa, certo? Essa questão, ela é um pouco subjetiva, ela poderia pedir só a quantidade de carga, você poderia ter feito até aqui já a quantidade de carga. Qual é a quantidade de carga? Visto que ela não deu a carga elementar. Eu complementei a questão para a gente fazer um estudo geral, tá bom? Então vamos lá. Questão 1, muito fácil. Já vamos para a questão 2. Questão 2 do nosso material. Seja a quantidade de carga, a variação da quantidade de carga igual a 36 coulomb, a carga que atravessa uma secção de um condutor metálico durante um intervalo de tempo de 20 segundos, então, a variação da quantidade de carga igual a 36 coulombs para o intervalo de tempo ΔT igual a 20 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica que passa no condutor nesse intervalo de tempo. É uma aplicação simples da fórmula que é só mesmo para nós fixarmos a fórmula, ok? Lembrando que nesse caso a intensidade da corrente elétrica I ela é igual à variação da quantidade de carga que atravessa o fio no intervalo de tempo. Então, I vai ser igual a 36 dividido por 20. Vou apertar ao máximo essas questões. Só que aqui eu cortei o menos 19, certo? Vou só ajeitar aqui a questão. Aqui agora, a intensidade da corrente elétrica, 36 dividido por 20 dá 1,8. Então, a intensidade da corrente elétrica I igual a 1,8 amperes. Pronto, uma questão muito fácil. Vou apertando aqui que é para nós otimizarmos nosso tempo. E já vou passar para a questão 3. Caso alguém tenha dúvida em alguma dessas questões que a gente está aqui comentando com vocês, fiquem à vontade para conversar com o professor. Bom, questão 3, uma corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampere. Intensidade de corrente elétrica I igual a 1 ampere. Atravessa durante 1 segundo, intervalo de tempo ΔT, igual a 1 segundo, uma secção reta de um condutor. Quantos elétrons nesse intervalo de tempo atravessam a secção, considerando que a carga elementar do elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Gente, essa questão 3, ela é idêntica à questão 1. Aí, por que você colocou ela? Para nós fixarmos, para nós memorizarmos, para nós interiorizarmos esse nosso aprendizado. Sendo que a questão 3, eu vou fazer ela de uma maneira mais rápida, certo? Se nós pegarmos aqui que a intensidade da corrente elétrica I, vamos pegar aqui, ó, I, ela é igual à quantidade de carga dividido por a variação de tempo, e a quantidade de carga Q, ela é igual a N vezes 0, nós podemos construir uma única fórmula. Então nós teremos o seguinte, ó, I vai ser igual, ao invés de quantidade de carga, N vezes E dividido por ΔT. Se nós multiplicarmos aqui, através do estudo de uma proporção, conteúdo qual eu enviei uma revisão de matemática para vocês, né, uma razão,
Então nós podemos multiplicar em cruz, temos que N vezes E é igual a I delta T. Ou seja, o número de elétrons é igual a I delta T dividido por a carga elementar do elétron. Pronto. Ou seja, o número de elétrons é igual. Qual é a intensidade da corrente? 1. Qual é o intervalo de tempo? 1. Qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Ok? Ou seja, se nós pensarmos bem aqui, N, que é o número de elétrons, vai ser igual. Tem mais uma pessoa entrando, cada vez que for chegando as pessoas, para não inspirar o convite, eu vou aceitando. Tudo bem? Aqui, matemática pura, né? 1 vezes 1 dá 1, vezes 10 elevado a 19, dividido por 1,6. Ponto. Aí, o menos 19, ele subiu o quê? Mais 19. Uma coisinha fácil para vocês, para a gente pensar na matemática aqui um pouquinho rapidinho. Esse menos 19, ele é 18 mais 1. Então, eu posso escrever essa questão desse jeito. Ó. O número de elétrons é igual a 10 vezes 10 elevado a 18, dividido por 1,6. Porque aqui tem um subentendido. 1 mais 18 é 19, ponto. E aqui fica fácil resolver essa divisão. 10 dividido por 1,6. Vou fazer bem aqui apertadinho, ó. 10 dividido por 1,6. Olha só onde nós vamos fazer esse cálculo, depois a gente apaga. 10 dividido por 1,6 dá 5. 5 vezes 6, 30, para 30 nada, vem 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Para 10, 2. Né? Seria 20. Daria um 2. 2 vezes 16 dá... Vamos dar um... Deixa eu ajeitar aqui essa divisão. 100 por 16, fica mais fácil, né? 5 vezes 6, 30, para 30 nada. 5 vezes 1, 5 e 3, 8 para 10, 2, como eu disse para vocês. Dá um 6. 6 vezes 6, 36, para 44. 6 vezes 1, 6, 4, 10, para 10 nada. 2 vezes 16, 32, para 48, 5. Agora sim, tinha errado no começo. Então, o número de elétrons N é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18ª elétrons. Aproveitando mesmo um espaçozinho ali, resolvemos aqui as 3 primeiras questões. Já vamos passar para a questão 4 para ganharmos tempo. Quero pedir a vocês que, por favor, alguém que possa, tire uma fotozinha, né, um print na tela, para a gente enviar no grupo, certo? Enquanto isso eu tomo uma água e pego uma calculadora para fazer calcular. Alguém já tirou uma foto? Alguém tirou um print? Por favor, alguém me diz no grupo se tirou. No chat, alguém tirou? Kailane, sim. Por favor, depois você pode jogar nos grupos, Kailane, certo? Aí nas outras salas, eu repasso para as outras salas. Bom, já vamos para a questão 4. Alguém quer participar? Alguém quer ligar o microfone e ler a questão 4? Pode ser? Alguém se habilita a fazer essa parte? Sim, pois vamos lá, à vontade. Alguém disse que sim, mas ninguém deu. Pois eu vou ler, para a gente não perder tempo. Questão 4 diz o seguinte: é possível medir a passagem de 5 vezes 10 elétrons por segundo? Bom, uma coisa bem interessante, certo? Que diz o seguinte: o tempo de um segundo. O número de elétrons N igual a 5 vezes 10 ao quadrado elétrons
segundo a questão, diz que são elétrons por segundo, ou seja, em um intervalo de tempo de 1 segundo, através de uma secção de um condutor com certo aparelho, sendo a carga elementar do elétron igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, mais uma vez aparecendo aqui, qual será a intensidade da corrente elétrica desse fio? Né? Muito fácil. Mais uma vez, a intensidade da corrente elétrica I ela é igual à quantidade de carga dividido por a variação de tempo. A intensidade da corrente elétrica I, como a quantidade de carga N vezes E, dividido por ΔT. E aqui é só aplicar os dados que a gente tem na nossa questão. É isso? Vamos lá? Então, a intensidade da corrente elétrica, 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por um tempo que é 1. Então, a intensidade da corrente elétrica I, 5 vezes 1,6 dá 8, vezes 10, 2 menos 19 dá menos 17, dividido por 1. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica, 8 vezes 10 elevado a menos 17 amperes. Quando a carga está em coulombs e o tempo está em segundo, a corrente elétrica será expressa em amperes. Muito fácil, não é isso, gente? Tudo bem? Posso passar para a questão 5? Ninguém se habilita em resolver em ler a questão 5? Boa tarde, pessoal. Temos aí 17 pessoas assistindo e ninguém me diz nada. Deixa eu ver aqui como é que está o chat de vocês, o que é que vocês estão me dizendo. Estão com dúvidas? Estão com dúvidas? Estão com dúvidas? Todo mundo dizendo que está ok, está ok, está ok. Só queria que alguém lesse. Boa tarde para vocês que estão chegando também. Mas eu vou ler aqui que é para a gente não perder tempo, tudo bem? Bom, gente, mais uma pessoa chegando. Boa tarde para a pessoa que está chegando também. Questão 5. Na natureza, na ação de certos fenômenos, como o relâmpago, temos envolvidas forças de grandes ordens numéricas. Um relâmpago descem, em média, 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons da nuvem para a Terra. Então, o número de elétrons N igual a 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons. É um fluxo de elétrons que provoca uma corrente elétrica quando é quebrada a rigidez dielétrica do ar. No intervalo de tempo de 1 vezes 10 a menos 4 segundos. No intervalo de tempo, ΔT, de 1 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Ok. Sendo a carga elementar, mais uma vez, a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, determine o valor da corrente elétrica que desce em um relâmpago. Qual seria a corrente elétrica estabelecida em um fenômeno natural, uma descarga elétrica chamada relâmpago, que todos nós conhecemos, na linguagem popular, um raio, né? Bom, então aqui, se nós pensarmos bem, essa questão 5 é similar à questão 4, nós estamos aqui repetindo a fórmula para nós fixarmos os nossos conhecimentos, e nós temos aqui que a intensidade da corrente elétrica I ela é igual à quantidade de carga dividido por a variação de tempo, mais uma vez, I vai ser igual a N vezes E dividido por ΔT. Então I vai ser igual, qual é o número de elétrons? 2 vezes 10 a 9, 2 vezes 10 a 9, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por um intervalo de tempo que é 1 vezes 10 a menos 4 segundos. Vamos ver se a gente colocou aqui os dados certos. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Então aqui a intensidade de corrente elétrica I, 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4. Ou seja, essa intensidade de corrente elétrica I, 3,2 dividido por 1 dá 3,2, aqui valores numéricos, vezes 10, pelo princípio aditivo que a gente já comentou,
o menos 4 sobe mais 4, então seria menos 10 mais 4, menos 10 mais 4 dá menos 6, não é isso? Então, menos 6 amperes. Poderíamos até dizer que é 3,2 microamperes. O prefixo micro, certo? Significa vezes 10 a menos 6. Bom, da questão 5, já vou para a questão 6. Eu espero que esteja havendo entendimento, que vocês estejam entendendo essas questões. E a questão 6, ela já diz o seguinte: sabemos que ao atritarmos corpos de naturezas distintas, ocorre separação de cargas. Se as cargas elétricas adquirem movimento, teremos então uma corrente elétrica. Supondo que por um condutor passam, de novo, número de elétrons em 5 vezes 10 ao quadrado elétrons por segundo, de novo, no intervalo de tempo, 1 segundo. Considerando que a carga elementar, nós já estamos aqui até aprendendo o valor da carga elementar, fixando por repetição, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Qual é a corrente elétrica desse fio? Bom, muito fácil. A intensidade da corrente elétrica I vai ser igual a N vezes E dividido por ΔT. Então, a intensidade da corrente elétrica, 5 vezes 10 ao quadrado, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, dividido por 1. E vai ser igual. 5 vezes 1,6 dá 8, então fica 8 vezes 10 a menos 17, dividido por 1 dá 8, né? 8 vezes 10 elevado a menos 17 amperes. Isso é a intensidade da corrente elétrica. Bom, dúvidas? Posso passar para a próxima parte, pedindo mais uma vez a vocês que tirem aquele printzinho da tela. Tiramos? Posso passar? Estou ouvindo aqui. Alguém tirou? Alguém tirou? Alguém tirou? Por favor, quero um retorno de vocês. Assim que alguém tirar, me diz, gente, que é para mim passar. Sim, mais uma vez. Foi quem tirou, foi a Kailine. Obrigado, Kailine. Kailine, depois joga no grupo, por favor, tá certo? Aí eu pego e repasso para os outros. Questão 6, já vou para a questão 7. Questão 7 já diz o seguinte: uma secção reta de um fio condutor é percorrido por uma carga de 30 coulombs. Questão 7, por uma quantidade de carga Q igual a 30 coulombs em um intervalo de tempo ΔT igual a 2 minutos. Qual a intensidade da corrente elétrica desse fio? Fácil demais. Só aplicação da fórmula. Porém, aqui precisamos nos prender a um dado. Qual é o dado super importante dessa questão? O tempo, que está em minutos. Para nós termos a corrente elétrica em amperes, a carga tem que estar em coulombs e o tempo em segundos. Então, aqui a intensidade da corrente elétrica I é igual à quantidade de carga dividido por variação de tempo. Então, vai ser igual a 30 dividido por 2 vezes 60. Por que 2 vezes 60? Tem uma pessoa chegando, eu vou aceitar aqui, gente. Já estamos quase no final, mas dá certo, sem problemas. Boa tarde, mais uma vez a todos. Por que por 60? Porque para a corrente elétrica estar em amperes, o tempo tem que estar em segundos. Então, aqui nós teríamos que a intensidade da corrente elétrica I vai ser igual a 3 dividido por 12, 1/4, ou seja, 0,25 amperes. Uma consideração importante: uma corrente elétrica de 0,25 amperes, ela poderia ser letal, fatal, poderia matar, dependendo do tempo, certo? Certo, gente? O que a gente tem que entender é assim, em um choque, que é o efeito fisiológico da corrente elétrica, efeito fisiológico da corrente elétrica, o choque. Em um choque,
que mata não é a tensão elétrica. Um choque de 1000 volts, 2000 volts, ele pode não te matar. Mas um choque de 1 amperes, 2 amperes, que com uma corrente de 2 amperes flui por dentro do teu corpo, ele pode vir até a queimar teu corpo por dentro. Posso passar agora para a questão 8, né? Vamos lá? Na figura, ao lado, temos representado um perímetro que acusa uma corrente de 3 amperes. Questão 8, uma intensidade de corrente I igual a 3 amperes. No sentido de N para N, determine a carga que atravessa o amperímetro durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Mais uma questão fácil. Aqui ela não pediu, por isso que eu passei essa questão, aqui ela não pediu o número de elétrons, 10 elétrons, ela pediu realmente a quantidade de carga. Então você vai só pegar a fórmula aqui, ó, I é igual a Q dividido por ΔT. Então a quantidade de carga Q ela é igual a I ΔT. Ou seja, a quantidade de carga Q é igual a 3 vezes 120. Por que 3 vezes 120? 2 minutos, 120 segundos. Então a quantidade de carga Q é igual a 360 coulombs. Ari, precisa usar a carga elementar do elétron para encontrar o número de elétrons? Não, gente. Por que não? Porque aqui ele não pediu, essa questão especificamente, não pediu o número de elétrons, ela pediu somente a carga que atravessa. Tudo bem? Podemos passar para a questão 9. A corrente que percorre um fio condutor em função do tempo é registrada no gráfico. Determine a carga elétrica que atravessou o condutor durante esse intervalo de tempo. O gráfico é mais ou menos assim, corrente em amperes, em função do tempo. Em segundos. Questão super fácil. Lembrem, vocês, jovens, que no gráfico da corrente, em função do tempo, no gráfico da corrente, em função do tempo, a quantidade de carga que atravessa a secção reta do fio é numericamente igual à área da figura formada. E aqui nós temos um retângulo. A área do retângulo, base, do 0 para o 3 dá 3, vezes a altura, que é uma corrente contínua, 10. Então a quantidade de carga Q vai ser igual a base vezes a altura. A quantidade de carga Q é igual a 3 vezes 10. A quantidade de carga Q é igual a 30 coulombs. Só isso. E vamos finalizar nosso TD da semana. Essa semana corrigimos todas as questões. Próxima semana a gente tem uma matéria espetacular. Consumo de energia. Como é que eu calculo o consumo da geladeira da minha casa, das lâmpadas que ficam acesas na minha casa, do ferroelétrico, do ventilador, da televisão? Como é que eu calculo o consumo de energia? Semana que vem a gente tem um encontro marcado. Semana que vem, se possível, estejam com uma conta de energia na hora da aula. Pega a conta da energia da tua casa, vamos trabalhar com isso semana que vem, tudo bem? Fatos concretos. Bom, um condutor é atravessado por uma corrente elétrica cuja intensidade varia com o tempo, como no gráfico da figura abaixo. Qual é a quantidade de carga que atravessa o condutor entre 0 e 10 segundos? Super fácil essa questão. Vou ter que fazer o gráfico um pouquinho aqui apertado. O gráfico é mais ou menos assim: 0, 10. Gente, é uma questão fácil.
O que é que nós temos que pensar, jovens? Que no gráfico da corrente em função do tempo, a quantidade de carga ela é numericamente igual à área da figura formada. E que tipo de figura nós temos aqui? Um triângulo. Como se calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quantidade de carga vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a quantidade de carga é igual. Qual é a base? 10. Muito cuidado, que essa base poderia estar um tempo em minutos. Aí se esse tempo tivesse em minutos, 10 vezes 60, porque seria a conversão de minutos para segundos. Então seria 10, que é a base. Qual é a altura? 5. Dividido por 2. A quantidade de carga que 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, 25 coulombs. Pronto, gente. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas desse material que passei para vocês essa semana. Próxima semana, como eu disse, temos potência elétrica e consumo de energia. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, gente.